Olá, pessoal. Essa é a nossa segunda aula de juros compostos. E aí, pessoal, antes da gente começar a resolver os exemplos, os exercícios, cabe aqui um adendo, certo? Que é a questão das taxas de juros. A taxa de juro do juro composto, ela é diferente. Eu não posso calcular a taxa de juro composto igual como eu calculava na de juros simples. Por quê, Pedro? A gente vai ver que as taxas elas não são iguais, elas não produzem o mesmo valor. Por exemplo, quando você tinha uma situação em que, por exemplo, a taxa estava ao ano e o período de tempo estava ao mês, o que você fazia? Transformava a sua taxa, né, que estava ao ano, em meses, né? O que você fazia? Geralmente você dividia. Por exemplo, se a taxa era 24% ao ano, aí você quer transformar ao mês. Então, 24% ao ano. Aí, como é que eu transformo ano para mês? Então, 24 dividido por... quantos meses tem no ano? Tem 12. Então, eu pegaria 24 dividido por 12, né? Então, 24% ao ano seria, né, proporcional a 2% ao mês. Isso eu posso fazer em juros simples. Mas de juro composto, eu jamais posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso em juro composto? Porque são duas funções diferentes, pessoal. O juro simples é uma função afim, é um juro que ele é linear. Então, a taxa de juro que é calculada, que é praticada nas operações de juros simples, são as taxas efetivas, ou taxa proporcional, é a mesma coisa. Em alguns livros vocês vão ter a nomenclatura taxa proporcional, e alguns outros livros vocês vão ter taxa efetiva. Nesse livro aqui ele denomina como taxa efetiva, mas em vários outros livros ou então vídeos na internet vocês vão encontrar como taxa proporcional, tanto faz, a mesma coisa. Quando se trata de juro composto, a gente tem que utilizar outro tipo de taxa, que a gente chama de taxa equivalente. E aí a gente tem que fazer um cálculo para achar essa taxa equivalente, que eu vou explicar agora para vocês. Ele é bem simples, não é complicado, mas é necessário fazer esse cálculo, se não fizer, fica errado, tá certo? Aí antes eu queria trazer alguns conceitos, certo? Então, em alguns tipos de operações financeiras, né, costuma-se expressar a taxa de juro em termos anuais. No entanto, as mesmas operações, às vezes realizadas em períodos de capitalização mensal, bimestral, semestral, ou seja, em operações financeiras, geralmente a gente utiliza a taxa anual, mas pode vir exercícios ou operações que utilizam, né, a taxa mensal, bimestral, semestral ou mesmo ao dia, né? Então, nesse fato, decorrem situações em que a taxa de juros é expressa em um período de capitalização não coincidente com o período de tempo ao qual a taxa se refere. Nesses casos, faz-se necessária a distinção entre a taxa efetiva e a taxa nominal, né? E aqui ele traz primeiro essa diferenciação, que será essa taxa efetiva. Lembrando que essa taxa efetiva é a mesma coisa que taxa proporcional. Tanto faz eu dizer taxa efetiva como dizer taxa proporcional. E o que é isso? É aquela que, como o próprio nome diz, efetivamente verifica a operação financeira. Então, taxa efetiva é aquela que produz o mesmo montante de juros simples, certo? Naquele período de tempo. Ou, como o exemplo que eu citei, a taxa de 24% ao ano, ela é efetiva à taxa de 2% ao mês. Ela é proporcional, tanto faz utilizar 24% ao ano quanto 2% ao mês. Isso em juros simples, certo? As taxas efetivas eu utilizo sempre em juros simples. O que é taxa nominal? Taxa nominal é a taxa aparente que só pode ser definida quando a unidade, a taxa, a qual a taxa se refere, não coincide com a unidade do período de capitalização. E a conversão é feita calculando-se a taxa proporcional. Então, essa taxa nominal é aquela taxa, né, que só pode ser definida a qual
a uma taxa que não se coincide com a unidade do período de capitalização. A gente vai já entender o que é essa taxa nominal. Então, observe que a relação entre a taxa efetiva e a nominal é inadequada, pois é obtida com base na proporcionalidade de taxas, contrariando assim os princípios do sistema de capitalização composta. Entretanto, na prática, a taxa nominal é amplamente utilizada no mundo financeiro, razão pela qual inserimos nesta unidade muitos exercícios utilizando a taxa nominal. Então, a fim de evitarmos interpretações ambíguas, vamos convencionar. Então, toda vez que a unidade do período a qual a taxa se refere coincidir com o período de capitalização, estaremos nos referindo a uma taxa efetiva. Então, 5% ao mês, quando se tiver capitalização ao bimestre, 7% ao bimestre, certo? No caso da taxa efetiva, é costume omitir-se o período de capitalização. Por exemplo, 5% ao mês, capitalização mensalmente. Escreve simbolamente 5% ao mês. Então, toda vez que a unidade, o período, ou seja, toda vez que o período de tempo a qual a taxa se refere não coincidir com o período de capitalização, estaremos nos referindo de uma taxa nominal. Então, aquele exemplo, que eu citei, é que a taxa de 24% ao ano num período de 4 meses. Eu vou calcular uma taxa de juros, um problema em que a taxa é diferente do período de tempo. Então, essa taxa de juros a gente chama de taxa nominal. É só isso, certo? A taxa é uma taxa em que ela vai ser calculada em um tempo diferente, certo? Então, veja que esse conceito é bem mais fácil de entender do que esse primeiro aqui, Então, taxa nominal é uma taxa que ela é calculada diferente do período de capitalização, certo? Ou seja, é uma taxa que está ao ano e o período está diferente do ano. Está ao mês, o bimestre, o semestre, certo? Então, é isso. Então, entendido, pessoal, a diferença entre taxa efetiva e taxa nominal. Por convenção, a obtenção da taxa efetiva embutida em uma taxa nominal é feita no sistema de capitalização simples. Isto é, calcula-se a taxa proporcional dada relativa à unidade de tempo mencionada na capitalização. Então, pessoal, sempre, a taxa efetiva eu só posso utilizar no juros simples, no sistema de capitalização simples. E aí, como é que eu calculo? Eu vou utilizar essa fórmula aqui que a gente já está utilizando, certo? A taxa vai ser igual a taxa nominal, que eu tenho, por exemplo, a taxa, os 24% ao mês. Aliás, os 24% ao ano. Eu colocaria os 24% ao ano no período de mês. Aí, quantos meses tem um ano? 12. Então, 12 seria o nosso K aqui, o número de vezes em que o período corresponde à taxa em que foi dividido. Aí, ele traz esse mesmo exemplo aqui. Qual a taxa efetiva relativa à taxa nominal de 24% ao ano, capitalizada mensalmente? Então, um ano, como eu disse, é 12 meses. Então, temos o K igual a 12. Então, I é igual a IK sobre K, Então, I é igual a 24 sobre 12, Então, 24 dividido por 12 dá 2, Então, como eu disse, uma taxa de 24% ao ano, ela é proporcional a 2% ao mês, certo? Então, essa taxa efetiva, taxa proporcional, a gente utiliza ela em juros simples. Mas juro composto eu não posso utilizar, porque ela não vai produzir o mesmo montante. Tanto faz, pessoal, utilizar em juros simples, Tanto faz eu utilizar uma taxa de 24% ao ano, Como utilizar uma taxa de 2% ao mês, eu vou obter o mesmo montante de juros simples. Mas se eu for fazer isso para juro composto, eu não vou obter o mesmo valor. Por quê? Porque se tratam de funções diferentes. O juro composto é uma função exponencial, certo? É uma função diferente. Então, eu preciso utilizar uma taxa diferente, que a gente vai denominar
de taxa equivalente. E o que é uma taxa equivalente? Então, duas ou mais taxas de juros são ditas equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital por tempos iguais e elas produzirem montantes iguais. Então, no sistema de capitalização composta, ao contrário do que acontece no sistema de capitalização simples, duas taxas equivalentes não são necessariamente proporcionais em si, certo? Daí a necessidade de obtermos uma relação que nos permita calcular uma taxa equivalente, num certo período de tempo, a uma certa taxa de juro composto. E aqui, pessoal, ele traz, né, a explicação, como é que chega na fórmula, né? E aí, o que seria, né? Um montante, por exemplo, esse seja, né? IA. IA é uma taxa anual de juro composto, e M vai ser uma taxa mensal de juro composto. Então, quando é que essa taxa de juro anual vai ser equivalente a essa taxa mensal? Então, aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele pegou, né, esse montante, esse capital, essa taxa de juro anual, e aí pegou com a taxa de juro equivalente mensal, e aí igualou, né, os capitais. Então, quando é que isso vai ser igual, né? Vai ser igual quando essa taxa, que está elevado a I1, né, foi igual a IM2, né? Então, aí, a gente vai obter algumas relações matemáticas, né? Então, a gente vai ter algumas relações matemáticas. Então, quando eu quiser achar uma taxa diária, né? A taxa 1 mais a taxa diária elevada a 360. Por quê? Porque um ano tem 360 dias. Ela vai ser igual a uma taxa 1 mais IM elevado a 12, né? Ou seja, vai ser igual a taxa tal ano, que vai ser igual a 1 mais uma taxa que vai ser ao trimestre, elevado a 4. A gente vai entender já essas relações aqui, certo? E aí ele traz a legenda, né? Taxa diária de juro composto com ID, IM taxa mensal, IT ao trimestre, IS semestre, IA ao juro composto. E aqui ele traz um exemplo, né? Encontrar a taxa anual de juro composto equivalente a 10% ao semestre. Aí ele traz, como é 10% ao semestre, né? Ele colocou IS igual a 0,10. Então, 1 mais IS, né, que é a taxa que eu quero achar, ao semestre A2, é igual a 1 mais a taxa anual, né, que ele quer, aliás, que ele quer encontrar, né? Ele deu a taxa semestral e quer achar a anual. Então, aqui é a taxa que ele deu, quer dar 0,1, né? Então, vai ficar 1 mais 0,1 sobre 2. Por que 2? De onde é que veio esse 2, P? Porque um ano tem 2 semestres, né? Então, por isso que está elevando a 2. E aí vai ficar 1 mais 0,1 elevado a 2 igual a 1 mais IA. 1 mais IA igual a 1,1 elevado a 2, né? E aqui ele calculou 1,1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1,21, né? E aqui ele passou esse 1 para lá, subtraindo. Então, 1,21 menos 1 vai dar 0,21. Então, uma taxa de 10% ao semestre, nos juros compostos, ela é equivalente a 21% ao ano, né? Então, veja que não é diferente, né? Por exemplo, eu não posso, se a gente fosse calcular uma taxa proporcional, né? Uma taxa de 20% ao ano, que seria proporcional a 10% ao semestre. Mas aqui a gente vê que a taxa que vai ser equivalente vai ser uma taxa de 21% e não de 20%. Pedro, eu não entendi nada, Pedro. Me explique novamente. Vamos tentar aqui explicar. Pessoal, para ficar de uma forma mais fácil, tanto da gente calcular como da gente entender, a gente vai utilizar a seguinte expressão matemática, certo? A gente vai utilizar essa fórmula sempre que a gente quiser achar uma taxa equivalente. A gente vai utilizar essa fórmula. 1 mais IM grande. Esse IM grande eu estou chamando de taxa maior. Vai ser igual a 1 mais IM pequeno, que eu vou chamar de
e taxa menor elevado a T, certo? Onde IM grande vai ser a taxa maior. IM pequeno vai ser a taxa menor. E o T vai ser o período de tempo. Então, vamos lá calcular os exemplos. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui que a gente viu. Uma taxa de 10% ao semestre e eu quero transformar para ano. Então, que é exemplo 1? O exemplo 1, né? Eu tenho uma taxa de 10% ao semestre e quero trazer ela para ano, certo? Como é que eu utilizo isso nessa fórmula aqui, Pedro? Então, vamos lá. Então, você vai raciocinar. O que é maior? Uma taxa que está ao ano ou uma taxa que está ao semestre? Qual período de tempo é maior? Um ano ou um semestre? Ah, Pedro, um ano ele é maior do que um semestre. Porque um ano ele tem 12 meses e um semestre só tem 6. Então, lógico que uma taxa que for ao ano, ela sempre vai ser uma taxa maior do que uma taxa semestre. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem a taxa menor, ele fornece a taxa menor, que é 10%, e ele quer achar a taxa maior, que é ao ano, certo? Então, sempre a primeira coisa a fazer é você descobrir quem é a taxa maior e quem é a taxa menor, nessa forma. Então, você sempre vai se perguntar qual vai ser o período de tempo maior. O que é maior? Um ano ou um semestre? Um ano é maior, né? Então, eu estou procurando, nesse caso, a taxa maior, certo? E ele nos forneceu aqui no caso, a taxa menor. E quem vai ser o T? O T sempre vai ser o período que for proporcional às taxas dadas. Então, aqui, a gente tem um semestre e tem ano. Aí você vai se perguntar, num ano tem quantos semestres? Ah, Pedro, num ano tem 2 semestres. Então, nesse caso, o tempo aqui vai ser 2, certo? Então, utilizando aqui essa forma, então eu vou pegar 1 mais IM, a taxa maior que eu quero achar, vai ser igual a 1 mais IM, taxa menor, né? Igual a T. Então, aqui eu vou pensar, num ano, Pedro, tem quantos semestres? Ah, um ano é composto por 2 semestres, eu tenho 2 períodos de 6 meses. Então, o T, nesse caso aqui, vai ser 2. Então, aqui eu já vou substituir. Então, 1 mais IM vai ser igual a 1 mais... Qual foi a taxa menor? A taxa menor que ele nos deu aqui foi 10%, ou 0,1. Elevado ao T aqui, que é 2. Então, 1 mais a taxa maior é igual a 1. 1 mais 0,1 é 1,1 sobre elevado a 2. Então, 1 mais a taxa maior vai ser igual a 1,1 ao quadrado vai dar quanto? 1,1 ao quadrado é a mesma coisa que 1,21. Né? E passando para cá. Então, esse 1 aqui, pessoal, vou passar para o outro lado, ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, vai ficar 1 mais a taxa maior é igual a 1,21 menos aquele 1. Então, taxa maior, no caso, 1,21 menos 1 é igual a 0,21, ou 21% ao ano, né? Então, uma taxa de 10% ao semestre, ela é equivalente a uma taxa de 21% ao ano, certo? Então, se a gente fosse tratar de uma taxa proporcional, qual a taxa que seria proporcional
uma taxa anual que seria proporcional a 10% semestre. Seria uma taxa de 20% ao ano, né? Não é assim? Então, percebam que é diferente, certo? Não é a mesma coisa, não. Certo? Então, percebam, pessoal, que as taxas equivalentes sempre vai ser maior, certo? Então, um juro que ele é calculado no período no caso aqui, de uma taxa de 10% ao mês, durante, no caso, um ano, né? Um ano, ele vai ser diferente, certo? A gente vai depois calcular, eu vou só calcular aqui um exemplo 2, para que vocês possam entender melhor. Então, o exemplo 2, a gente vai considerar uma taxa de 24% ao ano, aquele exemplo lá que ele trouxe, né? Ele trouxe aqui, só subir aqui. Aquele primeiro exemplo que tinha dado aqui, uma taxa de 24% ao ano em semestre. Vamos calcular aqui essa taxa, vamos calcular aqui a taxa equivalente, quanto é que vai dar. Então, taxa de 24% ao ano, ao mês, quanto é que vai dar? Então, a nossa fórmula, né, que a gente vai utilizar é 1 mais a taxa maior é igual a 1 mais a taxa menor, certo? Elevado ao t. Primeira coisa a fazer é descobrir qual é o período de tempo maior. Qual o período de tempo maior? Um período de um ano ou um período de um mês? Pedro, com certeza o período de tempo maior é um ano. Um ano sempre vai ser maior do que um mês. Isso é lógico, né? Então, o que ele nos forneceu aqui foi a taxa maior, que é a de 24% ao ano. E ele quer achar a taxa menor que a taxa ao mês. Falta achar então aqui, os nossos dados, né? E se vocês se confundirem, pessoal, vocês fazem os dados, fica mais fácil. Então, quem é a taxa maior? 24% ao ano, certo? Quem é a taxa menor? É o que eu quero achar. Quem vai ser o T? O T vai ser o período de tempo que ele é correspondente. Aí você vai se perguntar, um ano tem quantos meses? Sempre esse T aqui, pessoal, vai ser o período de tempo que é correspondente da taxa que eu quero achar. Então, a taxa que eu quero achar não é a taxa ao mês, então vamos perguntar, quantos meses se correspondem um período de um ano? Ah, Pedro, no ano tem 12 meses. Então, o período de tempo aqui é 12, certo? Então, eu vou utilizar aqui 1 mais. A taxa maior aqui é 24%, eu vou colocar 0,24, que vai ser igual a 1 mais a taxa menor, elevado ao t aqui, que é 12, certo? Aqui eu já vou inverter os membros, eu vou dizer que 1 mais e a taxa menor, né? 1 mais a taxa menor elevada a 12 é igual a 1,24, certo? Então, pessoal, aqui é aquela situação em que a gente aplicaria logaritmo, certo? No caso, né? Para achar. Mas o que geralmente eu faço, certo? E o que eu aconselho a trazer para vocês. Aqui, pessoal, a gente tem uma potência, certo? E qual é o contrário da operação de potência? É a operação de raiz, né? Qual é o contrário da potenciação? É a radiciação. Então, o que a gente vai fazer para evitar que utilizar logaritmo, certo? A gente pode utilizar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, a gente vai passar essa potência de 12 para o outro membro em formato de raiz, certo? Então, como é que fica isso? Então, 1 mais IM vai ser igual a raiz 12ª, certo? A raiz desse 12 de 1,24. Pedro, pelo amor de Deus, como é que calcula essa raiz? Nunca calculei, só calculei raiz quadrada.
Então, você vai precisar de uma calculadora científica, certo? Então, tanto faz, pessoal, eu colocar aqui raiz dúcima de 1,24, como calcular 1,24 sobre 1 sobre 12, certo? Então, ou você utiliza, vai ter teclas que vai ser 1 sobre x, ou você utiliza essa tecla aqui, ou você utiliza essa tecla aqui, ó, que é raiz de x. Umas calculadoras vêm raiz de xy, outras calculadoras vêm raiz de, no caso o y vem aqui, né, x, e aí você vai ter que ver aí na sua calculadora científica qual que vai vir. Então, tanto faz, ó, aqui, então eu tenho aqui uma calculadora científica. Nesse caso, tanto faz eu utilizar essa tecla aqui, ó, 1 sobre x, ou utilizar essa tecla aqui, ó, que é raiz de x sobre y. E aí, eu prefiro utilizar a forma da raiz, certo? Então, como é que fica, certo? No caso aqui, eu vou descobrir junto com vocês, que eu nunca fiz nessa calculadora, não. Então, vamos ver como é que é. Então, fica 1, né, 1,24, né, o x, aperto essa tecla, e aí o 12. Então, vai dar 1, deixa eu ver se dá isso mesmo, certo? Calculo aqui na minha... dá isso mesmo. É desse jeito mesmo que calcula, certo? Então, ou você utiliza, certo? Deixa eu colocar logo aqui a resposta. A gente vai utilizar, pessoal, sempre 6 casas decimais, certo? Então, 1 mais IM é igual a 1,018087, certo? Sempre a gente vai utilizar 6 casas decimais. Então, ou você utiliza essa tecla aqui, né? Você aperta primeiro a segunda função, né, da calculadora, e aí utiliza essa daqui, ó. Raiz de x elevado a y. Ou você utiliza essa, ou você utiliza essa daqui, ó, 1 sobre x, que vai dar o mesmo resultado. Você vai ver, ó, 1,24, aí no caso, como o 24, ele está nesse caso aqui, ó, o 1,24, ele está elevado a 1, a fração, né, 1 sobre 12, aí aqui na calculadora a gente precisa colocar primeiro 1,24, depois a gente vai apertar, antes da gente utilizar essa tecla aqui, 1 sobre x, a gente vai ter que colocar essa x sobre x elevado a y, certo? Para a gente colocar a elevado, né? Então, vai ficar 1,24 elevado, aí a gente vai colocar, no caso, o 12, né? Que vai ser... E apertar essa tecla aqui, 1 sobre x. E depois apertar o igual. Aí a gente vai chegar no mesmo resultado, né? 1,018087. Então, pessoal, tanto faz utilizar. Ou você utiliza essa tecla aqui, né? Raiz de x elevado a y. Na minha calculadora foi assim. Pode ser que na sua calculadora seja assim. Tem também, pessoal, tem calculadoras que também vem assim, ó. Vem só raiz de x e aqui sem nada, certo? Então, tem calculadoras também que vem, na minha, vem um quadrinho assim e um quadrinho assim. E geralmente, para você utilizar essa função aqui da raiz, tem que você apertar antes uma tecla, ou é Shift, essa tecla Shift, ou você utiliza, tem calculadoras que é assim, ó, tipo um C cedilha, ou vem assim, segunda função, certo? Você tem que apertar isso daqui antes, esse botão de Shift ou de elevado, né? Ou segunda função, para depois apertar isso daqui. Ou se você quiser utilizar essa daqui, antes você vai ter que apertar nessa tecla aqui, ó, x elevado a y,
certo? Então, vocês vão ter que ver aí na calculadora de vocês como é que faz esses cálculos. O que eu aconselho a vocês? Vê esses cálculos aqui que eu estou fazendo e tenta fazer nessa calculadora. E aí, tentando fazer nessa calculadora, você vai saber como é que faz os outros exemplos. Se chegar nesse resultado aqui, é porque está certo. E aí, você está sabendo utilizar corretamente. E aí, terminando aqui esse cálculo, né? Então, esse 1 eu preciso passar lá para o outro lado. Então, o IM vai ser igual a 1,018087 menos 1. Então, a taxa aqui vai ser igual a 0,018087. Ou 1,8087%, certo? Então, no caso, por exemplo, quando a gente estava tratando de taxa proporcional, né? A gente tinha que a taxa proporcional era 2% ou 0,02, né? Nesse caso aqui, a gente encontrou o quê? A gente encontrou 0,0180, né? Ou 1,8087%. Então, veja que é menor, né? A taxa de 24% a uma taxa mensal, ela é menor na taxa equivalente, né? Do que na taxa proporcional. Então, tem que tomar esses cuidados, né? Em algumas situações ela vai ser maior, em algumas situações ele vai ser menor, e aí a gente vai ter que tomar cuidado, certo? Para ver essas questões e sempre calcular as taxas equivalentes. Então, nos exercícios eu vou deixar alguns exercícios para que vocês possam calcular taxas equivalentes, seguindo, né, essa fórmula aí que eu passei. Qualquer dúvida, vocês mandam no WhatsApp ou lá no fórum de dúvidas, lá na plataforma, ou no privado, certo? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, certo? E aí, a gente encerra a aula aqui. Um abraço. Pessoal, tentem fazer. Pegue lá a sua calculadora, certo? Sua calculadora científica, certo? Ou financeira, certo? Na financeira também, na financeira a gente tem essas duas teclas. Na financeira, eu tenho essas duas teclas, né? Y elevado a x e 1 sobre x. A financeira, ele não traz a raiz enésima, né? Que na científica a gente tem aqui, né? Na científica, ela tem essa tecla aqui, né? Na segunda função, ela vai ter essa tecla de raiz de x. Lá na financeira, não. Ela só vai ter essas duas teclas e a gente, né? Quando a gente for trabalhar com a calculadora financeira, a gente vai ter que trabalhar com essas duas teclas aqui, certo? Mas é equivalente, certo? Tanto faz, dá no mesmo, tá certo? Então, quem for utilizar calculadoras financeiras vai ter que utilizar essas duas formas, certo? Não vou explicar agora, certo, como é que faz isso na calculadora financeira, porque a gente vai estudar exaustivamente a calculadora financeira depois, tá certo, pessoal? Então é isso, um abraço e até a aula de exercícios.